Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson, desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Vai lá, ritual padrão, like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto senão de pulpo esgoto e partiu para esse vídeo. Pessoal, antes de a gente fazer a minha análise sincera sobre Daylight 2, eu queria dizer para todos vocês que eu tenho algumas pequenas pontuações a falar em relação a análises, tá? Então, eu quero deixar bem claro como vão ser as minhas análises e como elas são e sempre serão, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre Daylight 2. Daylight 2 foi lançado no dia 3 de fevereiro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e também GeForce Now, certo? E logo acho que vai chegar no Nintendo Switch 2. É muito bem provável que isso venha acontecer, ter uma versão para o Nintendo Switch 2. Bom, antes de eu falar sobre o Daylight, né, sobre o Daylight 2, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu comprei esse game em promoção. Eu esperei aproximadamente aí quase que um ano para eu poder estar adquirindo ele, certo? E paguei numa promoção, eu paguei R$100, tá? Eu não paguei o preço cheio de lançamento. E eu vi o jogo receber uma certa crítica por parte de influenciadores e eu me decepcionei com aquilo que eu ouvi. E mesmo assim, eu, sendo fã da franquia, queria eu mesmo ter e tirar minha própria dúvida comprando o game, tá? Indo lá e adquirindo na loja da PlayStation. E eu pensei e repensei quando eu estava para finalizar o game, tudo que eu já tinha achado que era bom, que era ruim. E eu pensei, mano, putz, mano, sabe? Tem algumas coisas aqui que não foram legais e tal. E é muito importante eu ter esse momento de pensamento, sabe? Porque eu faço a minha análise sincera, não é para você ir lá e comprar o jogo cegamente pelo aquilo que eu falo. Ou pelo meu gosto. Ah, eu gosto de Daylight, então você também tem que gostar. Você tem que abraçar essa ideia também, porque é um excelente jogo. Não, pelo contrário. Se o jogo me decepcionar, por mais que eu pague ali R$300, R$350, eu tenho que vir aqui falar para vocês. Esse é o grande valor, tá, galera? De comprar o seu próprio game, de ter suas próprias coisas. Eu não acho nada de errado as pessoas ganharem, as pessoas terem patrocínio e as pessoas viverem disso. Mas eu acho muito errado as pessoas não exporem as coisas ruins quando elas acontecem. Seja por um aparelho com mau funcionamento, um aparelho que promete uma coisa totalmente irrelevante ou não perceptível, no caso de um PlayStation 5 Pro, sempre indagando o consumo exagerado das coisas e o consumismo sem limites das pessoas, tá? Então, cara, perca o seu tempo em coisas grandiosas, em coisas boas. E quando perder o seu tempo em coisas ruins e for fazer uma análise, fale francamente. Por isso que eu falo, é muito melhor aquele que compra aquilo que quer ter, para depois passar a opinião dele, porque vai ter muito mais sinceridade nas palavras que ele vai estar dizendo. Ele gastou dinheiro para isso, eu gastei dinheiro nesse jogo, eu investi dinheiro nesse jogo, do que sinceramente você pegar um cara que vai lá e ganha todos esses jogos em lançamento, tá? Não tô falando que ele vai lá, pirateia. Isso daí, pra quem quiser fazer, pode fazer, não sou contra, tá? O problema é da pessoa, e a pessoa sabe o tanto que ela ganha, ela sabe o tanto que é difícil a gente ter videogame aqui no Brasil. Por que eu comecei a análise desse jeito? Porque eu tive um mix de sensações dentro desse game, e eu queria compartilhar isso de forma verdadeira com vocês, tá? E vai ser assim sempre, tá? Independente da franquia. Por exemplo, eu amo Batman, mas nas minhas análises de Batman, eu sempre sou muito ponderado naquilo que eu acho que é ruim no Batman, tá? A série Arkham, ela é boa, mas ela peca em inúmeras outras coisas e deixa um jogo um tanto quanto repetitivo nas suas fórmulas, mudando apenas os visuais e algumas coisas, tá? E é um jogo que eu mais joguei, um dos jogos que eu mais zerei de videogame. O Uncharted, mesma coisa. Zerei inúmeras vezes. 1, 2 e o 3, 1, 2 e o 3. Zerei o 4, acho que umas 3 vezes. Então, cara, eu tenho que vir aqui expor realmente o que eu penso, tá? Por exemplo, eu compro o Uncharted 5 e aí não é do jeito que eu esperava. Me decepciona. Eu tenho que falar pra vocês. Certo? Só um adendo. Eu tomei um pouquinho desse tempo pra falar isso. Porque eu quero que vocês me acompanhem pelo nome que realmente tá no canal. É Joga Sincero. Tem que ser sincero. Eu queria vir aqui falar inúmeras coisas boas de Daylight 2.
Mas, infelizmente, eu não posso, tá? Vamos lá, vamos começar a nossa análise de Daylight. A gente começa na nossa jornada com o nosso personagem principal, o Aidan, certo? E a gente tem algum lugar no meio de uma floresta, conversando com algum amigo nosso. E a gente é um peregrino. O peregrino é aquele que ele não para em lugar nenhum. Ele sempre está se movimentando, ele sempre está andando de localidade em localidade, se movimentando num mundo devastado, cheio de infectados, cheio de perigos. Então ele não procura ficar num ponto só, né? Ah, eu vou ficar nessa cidade aqui que é seguro e aqui eu encontrei meu lugar. Não, o peregrino ele vai sempre andando e conhecendo novas pessoas, novas localidades e também sobrevivendo a tudo isso, tá? Tem que ter muita coragem para ser um peregrino. Isso que é o nosso personagem principal. Ele é um peregrino. Até aí tudo bem, certo? Isso é uma pequena sinopse. Eu não vou dar mais spoilers sobre a história. A história, para mim, ela é mediana, certo? Nem é excelente, nem boa. E também não é ruim de ser péssima, né? Eu entendo que nesse sistema de história de Daylight 2, as escolhas realmente têm um peso complicado para você. Ah, o que eu vou escolher, cara? Poxa, eu não queria ter essa escolha, eu queria fazer essa escolha. Outras são pré-definidas, tá? Não tem tanta mudança. Ou seja, você fazendo ou não fazendo, aquilo para algumas oportunidades de fato vai acontecer, não tem como fugir de certas situações, e outras você vai poder mudar, tá? Outros finais você vai poder acessar. A gameplay e a campanha para mim durou em torno de 47 horas. Eu demorei 47 horas para zerar a campanha de Daylight 2. Andei por alguns pontos do mapa, fiz algumas missões secundárias no começo. Achei que ficou um tanto quanto exagerado, espalhado por tudo quanto é ponto da cidade. Algumas habilidades eu não pude pegar tão cedo, então eu evitei de entrar em alguns laboratórios da EGS, que são laboratórios para aumentar sua velocidade, seu pulo, sua estamina, tudo que faz parte ali do skills, né, do personagem. A gente tem uma árvore de habilidades enorme, de combate e de parkour, certo? E na parte de armamentos, nós temos vários tipos de armas brancas, né, lanças, porretes, arco e flecha, granadas, minas, sinalizadores de UV para afastar, né, os voláteis, né, que são os inimigos que vêm à noite tentar te matar com pouquíssimos golpes. Continuam indestrutíveis, continuam punitivos. A noite no Daylight continua muito perigosa para você andar. Se você completar uma missão, você vai ganhar um XP adicional bônus, certo? Então, às vezes você está num ponto, vai lá e faz. Se não der, vai lá, achar que está muito difícil, volta, dorme, espera ficar de dia e faz a missão. Ainda vai ter perigos do mesmo jeito. Em cima dos telhados sempre tem um pouquinho menos, tá? Então navegar por cima dos telhados é importante. Nós temos o paraglider, né, para poder pular de um prédio para o outro. Um equipamento que ajuda muito para você se movimentar no mapa, explorar ele de uma maneira mais rápida. E os inimigos continuam sendo os mesmos, cara. São alguns que correm atrás de você, que eu chamo de corredores. Aí temos os inimigos humanos, né, que são saqueadores, renegados, soldados. Inimigos tanque, né, que são aqueles caras que são fortões, com marretas, porretes, machados e por aí vai. Os arqueiros, que foi o que eu mais presenciei, tá? Esse é um ponto que eu vou falar na minha análise. E a gente teve também os gigantes, né? Os gigantes de ácido, o gigante com a mão defeituosa, né? Parece aqueles bichos do Batman, né? Os titãs do Batman, né? E os voláteis sempre irritando a gente mais que tudo. Pequenininhos, parece umas criancinhas que explodem também, pulam em cima da gente. No começo foi muito, muito top, tá? Depois ficou mais do mesmo. Pouca coisa mudou, pouca coisa inovou dentro da gameplay. A violência do jogo é foda. A gameplay é melhor do que a do Daylight 1, certo? Não vou negar. Tanto na parte de movimentação, parkour e combate corpo a corpo, visceralidade, ele consegue ser melhor que o Daylight 1. E agora vai chegar um ponto que eu vou ter que falar as coisas ruins. E, cara, vamos lá. Joga sincero, sendo totalmente sincero com vocês. Foi um jogo totalmente cansativo. Uma campanha muito arrastada. Uma história
um tanto quanto, que nem eu falei, meio desinteressante em alguns pontos. Rouba-se muito o clímax desse mundo pós-apocalíptico quando você coloca tanta cor. Então acho que o filtro de cor para esse jogo ficou horrível em questão se comparar ao 1, certo? A gente tinha em Haran uma cidade muito mais ameaçadora em todos os aspectos. De cima de algum prédio, ela só parecia uma cidade morta. E embaixo era o verdadeiro inferno. De noite, de dia, becos escuros, locais esquisitos. E nesse Daylight não. A gente ganhou mais tonalidade de cores, os prédios foram invadidos por plantas, por árvores. Tentaram buscar uma coisa mais The Last of Us, só que ficou um tanto quanto colorido. E isso é um ponto que me preocupa muito em jogos de terror de hoje em dia. Você não saber usar o filtro correto, você acaba com todo o clímax do terror, do suspense ou de qualquer coisa que você quer implantar num jogo de sobrevivência. E o Daylight 2, ele provou que isso é verdade. São totalmente desinteressantes. São bonitos visualmente, mas para a proposta do jogo é totalmente desinteressante. Um outro ponto, que acho que é o ponto mais fundamental, tá? Eu voltei para falar aqui dentro da minha análise. A parte gráfica, né? É boa, mas não corresponde a PlayStation 5. Ela brilha em alguns momentos, em outros ela praticamente fere nossos olhos. Esse jogo, ele, para quem não sabe, ele foi projetado para o PlayStation 4, tá? PlayStation 5 foi uma situação do caminho na Techland. Ela atrasou muito para entregar esse jogo. Ela não conseguiu entregar esse jogo a tempo, tanto que ele é muito mais extenso no mapa principal, né, na campanha principal, do que o primeiro Daylight. E aí acabou que, não, vamos pôr pro PS5. Aí fica esse jogo em cross-gen, por isso que não teve essa evolução. A gente não conseguiu ver evolução nenhuma, pra falar a verdade, vou ser bem simples. Não consegui ver tanta evolução de um pro outro. Achei de um pra um, sabe? E melhora mais a iluminação mesmo. E o FPS, porque é uma geração nova, carregamento mais rápido, isso ajuda. Mas, no geral, ele decepciona graficamente, certo? Ele decepcionou na época pelo preço que ele foi cobrado. E eu não sabia. Finalizei o game com 47 horas e não peguei em nenhuma arma de fogo. Peguei balas de 12, peguei balas de rifle e não obtive nenhuma arma. Vou até explicar isso para vocês. Essa análise vai ser um pouquinho mais longa, tá? Para eu poder explicar esse ponto, porque é um ponto importante para quem quer comprar o game. E eu descobri que tem armas de fogo. Eu já imaginava que tinha. E você vai fazendo uma missão específica com o Jay, lá na cidade de Villedor, bem no mapa da Lawan, tá? Quando você encontrar a Lawan, você vai entender o que eu tô te falando. Você vai ter muitas indas e vindas com essa Lawan, que é uma personagem dessa cidade. E aí você, no Olho de Peixe, lá por aquelas bandas, você vai encontrar um cara chamado Jay. Faça a missão do Jay, para não passar o restante do game, ou metade, mais que a metade do game, só dando machadada e porretada. É legal? É. Só que assim, numa campanha, não precisaria se fazer uma side quest para poder ter arma de fogo, que foi assim no Daylight 1. Eu não vi necessidade de mudarem nesse Daylight. E foi totalmente decepcionante. Imagina você passar 47 horas só dando porrada e tacando flecha. O máximo que eu fiz é tacando a granadinha, uma bombinha. E assim, ninguém quer ficar preso, gente, a fazer side quest. Side quest é opcional, é para você continuar o game se divertindo. Esse jogo provou para mim que ele tentou ser muito mais multiplayer, cooperativo, do que ser um single player, do que ter uma história de fato coerente. Foi feito o jogo apenas para vender um multiplayer, para vender skinzinha, para vender DLCzinha. E essa questão das armas é engraçado. Eu não sabia, quando eu fui ver o vídeo dessa missão do Jay, ela só veio nessas atualizações mais recentes. Então nas primeiras atualizações não tinha arma e não tinha esse Jay para fazer essa missão. Acredito que ele já está agora incluído no começo da missão. No NG+, você pode continuar e provavelmente, se ele não estava, ele vai estar no local lá, tá? O problema é você ter saco, você ter bolas para aguentar
sei lá, mais 30, 25 horas de jornada para ganhar armas. Coisa que já era para ter de primeira mão, tá? Então, por tudo isso que o jogo não me proporcionou, sendo muito franco, muito decepcionado, eu vou ter que dar uma nota 6. Gente, ele conseguiu... ele conseguiu ser pior que o Valhalla, cara. Jogar o Valhalla foi até... me deu felicidade em algum momento. E o Daylight, infelizmente, ele foi minando a boa gameplay que ele tem, porque ele tem uma puta de uma gameplay gostosa. Ele foi minando a gameplay com a falta de armas de fogo e com histórias bem irrelevantes e com um clima totalmente family friends, né? E se vocês perceberem no trailer que eu coloco aí, percebam, isso já foi falado, certo? Ele já estava no Sweet Baby Inc. Detected. O Daylight ele sofreu mudanças. A Lawan agora ela parece, velho, uma panamenha, uma mexicana. E nesse trailer de anúncio, a Lawan era branca e tinha um corpo muito mais bonito e muito mais chamativo. Se vocês não perceberam, dê uma olhada aí no trailer que vocês vão perceber uma moça que pula de costa, tá? É a Lawan. E ela tava gata nesse trailer. E era ela que era pra ser a personagem. E aí decidiram trocar por uma pessoa de raça e de cor. Aí apareceu ela. Se não é Sweet Baby Inc., eu não sei mais o que é que estraga os jogos, tá? Se vocês acham que Sweet Baby Inc. não estraga, tá aí a prova. Não preciso falar, tá aí no trailer da minha análise. Grande abraço, falou, fui e até mais.